Olá, bom dia, na paz do Senhor. Vou ler no livro do profeta Isaías, mas também está nos reis, a história no livro dos reis e das crônicas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 37, eu vou ler só os últimos versículos que trata da história, que vai ser, na verdade, o versículo 34 a seguir. Mas se você quiser compreender melhor, você lê a partir do 37 o primeiro. O 34 diz: pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu filho, do meu servo Davi. E então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185 mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Mas por que eu quero ler que eu li, eu quero falar, não, eu vou falar desse texto. Aqui eu vi autoridades brasileiras da mais alta corte do Brasil, em dois momentos distintos, desdenhando daquelas senhorinhas do 8 de janeiro com a Bíblia na mão, da qual eles chamavam de terrorista. E eles desdenharam com muito desdenho mesmo, zombaria. E eu fiquei com pena daquelas autoridades, porque a lei da semeadura, ela é implacável. A lei da semeadura, ela é sem misericórdia. Depois, mais na frente, duas autoridades, Alexandre de Moraes e Barroso, Suas Excelências, mais uma vez desdenhando da Bíblia Sagrada. E daquelas velhinhas, esqueceram eles de uma coisa: uma velhinha daquela, com uma Bíblia na mão, é mais perigosa do que um exército bem aparelhado. Porque uma velhinha daquela com a Bíblia na mão pode orar e Jesus responder imediatamente. Assim aconteceu com os filhos de Israel. O rei da Síria, todo-poderoso, vinha destruindo todas as nações por onde eles passaram. Chegaram a Israel, sitiaram a cidade. E para assombrar o povo, mandaram o seu representante falando a língua do povo. E a mensagem foi essa: que nenhuma nação ficou de pé diante do todo-poderoso Senaqueribe, rei da Síria. E quem seria Israel? Quem seria o Deus de Israel para livrá-los da sua mão? E o rei entrou em pranto, em desespero. E o rei mandou consultar um profeta, porque quando tem profeta de Deus, as coisas mudam de figura. Não desdenhe de um profeta de Deus. E Deus mandou, e o rei mandou consultar o profeta e contar a história da sua humilhação. E o profeta fala com Deus. E Deus diz: olha, volta. E diz ao rei que não se preocupe não, porque pelo caminho que eles vieram, eles voltarão. E nem sequer uma espada ele lançará sobre Israel. E o todo-poderoso rei da Síria se acampa próximo a Israel, pensando ele: vamos destruir esse povo. Mas pela noite, um só anjo do Senhor matou 185 mil soldados da Síria. E quando eles amanheceram pelo dia, o que tinha era cadáver espalhado pelo vale. E eles fugiram. Por quê? Porque eles desdenharam do Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E também não ficará impune essas autoridades que desdenharam da Bíblia Sagrada para uma nação toda ouvir. Usando do seu poder, ainda que temporal, desdenharam da Bíblia Sagrada. E agora se preparem,
Porque a mão de Deus pesa. A mão de Deus não brinca. A mão de Deus, ai daquele que desdém da palavra de Deus, ai daqueles que desdém do servo do Senhor, que pagarão alto preço. Porque Deus tem duas fases. A princípio, ele é apenas o Salvador do mundo através de Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu como homem e morreu como homem, mas ressurgiu como Deus. Mas na segunda fase, ele não é mais o nosso advogado como Jesus. Na segunda parte, ele vem como juiz. E é aí que a coisa muda. O juízo de Deus, ele é sem misericórdia. É juízo. Não adianta mais. Não adianta nada que você venha fazer mais. Pode fazer mudar a vida espiritual, mas as consequências físicas você vai colher. Então, quando eu vi aquelas autoridades desdenhando da palavra de Deus, e eu fiquei com pena dizendo, pobres miseráveis, achando que são alguma coisa, achando que são semideuses, para zombar da palavra de Deus, para desdenhar daquela mulher, sem saber que uma mulher daquela com a Bíblia na mão é mais poderosa do que um grande exército. Um só homem clamou ao Senhor. O profeta Isaías, quando falou com o Senhor disse, não se preocupe, eles não vão entrar na cidade. Vocês que pensaram em destruir a igreja de Deus, vocês que pensaram que iam destruir a família de Deus aqui na terra, se enganaram profundamente, porque o nosso Deus já começou a entrar com providência. Aqueles que desdenham da palavra do Senhor, aqueles que desdenham dos servos do Senhor, e principalmente sabendo que está sendo filmado para todo o Brasil, transmitido para todo o Brasil. Também, todo o Brasil presenciarão a queda de Vossas Excelências. É a Bíblia que nos mostra desse jeito.